Fala galera da Underline, e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre PROC V duplo em cima de uma tabela fiscal, que é exatamente uma tabela de impostos por região. Então se liga na aula e solta a vinheta. E antes de começarmos a nossa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e também compartilhar com as pessoas que sejam relevantes para você. Ah, não deixe de seguir a gente aqui no canal do Instagram, certo? Então, bora lá para a aula. Beleza, vamos aqui reparar primeiro nessa tabela e entender um pouquinho dela. Nós temos aí uma tabela de tributação de impostos. E aqui você pode ver que eu tenho o código do meu produto, os valores, o tipo de tributação, os estados, o imposto por região, que é exatamente aqui que a gente vai estar lançando o PROC V duplo, o estado, a região e os impostos por região. Só que detalhe, aqui eu vou pegar duas bases, então eu vou ter aqui duas condições. Como é que eu vou fazer aqui esse tipo de interpretação? Primeiro, o que é que eu quero saber aqui? Eu quero saber o imposto por região. Então, como é que eu vou começar aqui? Vou clicar igual, nós vamos digitar aqui PROC V, vamos abrir aqui. E o valor procurado nesse caso vai ser o do estado, que no caso é Acre, e aí aqui eu vou ponto e vírgula, e eu vou pegar a tabela matriz que eu vou querer exatamente nessa situação, e nesse caso vai ser essa parte aqui de estado e região, aí eu vou dar aqui ponto e vírgula, beleza. Eu quero saber o imposto de onde? Se é do estado de Acre, eu vou procurar por região. Então, nessa tabela de região, eu tenho quantas colunas nela? Você pode reparar que eu tenho duas. Então, se eu estou procurando região, eu vou pegar aqui exatamente coluna 2, tá? Então, aqui eu vou digitar o número 2, ponto e vírgula, e eu vou digitar o 0, que é para ele poder me ver um valor exato, ok? Vou dar aqui o Enter, e aí você pode ver que ele já me traz aqui o imposto exatamente norte, que era o que eu queria saber. Só que eu não quero saber apenas isso. Eu quero saber exatamente o valor por região, né? Eu quero saber o imposto por região. E esse imposto por região já está nessa outra base aqui, ó. Imposto por região. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um PROC V dentro de outro. Então, reparem só. Eu vou digitar aqui antes do igual, PROC V novamente, vou abrir aqui. Aí o que acontece? Eu vou digitar no final a minha outra situação. Qual é a minha outra situação? Eu vou querer saber o imposto, não é isso? O meu valor procurado já está aqui dentro do primeiro, que é o D2. Então qual é a minha outra tabela matriz? Eu vou pegar aqui de região até o último item, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui em um valor absoluto. Depois disso, eu vou dar aqui o ponto e vírgula. E o que acontece? Eu quero saber o quê? Eu quero saber o tipo de tributação. Então, beleza. Se eu quero saber o tipo de tributação, é o meu C2, tá? Que ele aqui está me distinguindo os tipos exatamente daquela tabela de imposto por região, como vocês estão analisando aqui. Só que tem um detalhe, se eu fizer dessa forma aqui, ele não vai me trazer dessa tabela de imposto, ele vai me pegar dessa outra tabela. Então não vai me adiantar de nada. Então que tipo de tributação tem aqui no Acre? É a tributação 1, não é isso? Então a tributação 1, dentro dessa tabela, ela está em que coluna? Se você observar, ela está na coluna 3, certo? Então, se eu quero pegar aqui o tipo de tributação e se eu vou contar o número de colunas, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que contar aqui 1, 2, 3. Tá? Então, como é que eu vou colocar esse número da coluna aqui? Eu apenas vou adicionar aqui mais 2. Por quê? Porque ele vai me contar o número de colunas através do tributo. Se é o tributo número 1 que eu quero e o C2 está aqui me indicando, então eu vou pegar aqui, ó, 0, 1, 2, certo?
que é exatamente para você poder analisar esse perfil aqui direitinho e ele me ver exatamente com o imposto. Depois disso, digita aqui o 0 para ele vir como valor exato, fecha o parêntese, dou Enter. E aí você pode reparar que ele me trouxe exatamente 0,41, que é aqui respectivo à minha tabela de imposto por região. Clicar aqui 2 vezes para ver os demais. Então vamos analisar aqui o segundo, se vê o mesmo. De Alagoas, tipo de tributação 4. Alagoas já é Nordeste, 0,80. Então, 0,80 também. Então, pessoal, tem uma coisa aqui que eu esqueci de colocar e que é bom nós observarmos, que é exatamente referenciar aqui também como valor absoluto, tá? Nós vamos apertar aí o atalho F4, vamos deixar essa tabela aqui em referência para ele poder pegar apenas esses dados e não dar nenhum erro na tabela. Vou dar aqui o OK. Colocar a sequência e aí vocês podem ver que aqui eu tenho todos os meus dados direitinhos por imposto. Você pode estar analisando de acordo com a minha tabela do lado, né, para você ver que ele pegou exatamente o que nós estávamos procurando. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido relevante, que eu possa ter ajudado vocês, tenham gerado algum valor. E eu sou Neliane Freitas e essa é a Underline.